Minha mãe, ela faz muitas comidas gostosas. Eu nasci em Manaus. Quando minha avó ela dá muitas coisas pra mim, meu avô paterno, se chamava José Pegado Braga, ele era dentista. Bom, sou Elder Ariaga e uma coisa que nós fazemos lá em Texas é quebramos panelas. Bum! O Senhor mostrou-me o que fazer. A minha mãe, ela faz muitas comidas gostosas e eu adoro. E ela também joga muitos jogos comigo. eu gosto porque minha mãe ela é muito carinhosa com a gente. Quando ela diz que ela faz comidas muito gostosas mesmo, principalmente lasanha. Eu nasci em Manaus e vamos viajar para a dedicação do tempo. Eu nasci em Pernambuco e minha família viaja muito. Meu pai foi missionário, meu irmão vai ser missionário e eu vou ser missionário. Eu também vou ser. Bom, foi perguntado para nós qual uma das tradições familiares que nós cultivamos em nosso lar. E após nós refletirmos, verificamos que o que é mais forte em nós é a união familiar. Né? Na verdade, assim, nós dois viemos de famílias que são muito próximas, né? A relação entre pais e filhos, ele com os dele, eu com os meus, é uma relação muito próxima, de amizade, que transcende essa relação fraternal e se tornou uma relação de amizade com os nossos parentes. Então, há 10 anos que nós estamos juntos, né? Namoro, noivado, casamento, e nesses 10 anos a gente cultiva isso também. E é uma coisa que a gente deseja muito para o nosso filho também, que ele tenha essa mesma vontade que nós temos de estar com os nossos pais. Hoje nós queremos que ele também seja nosso amigo e queira estar conosco sempre, né? A gente percebe que, como eu estava falando, a sociedade de hoje, as pessoas dividem o mesmo espaço, elas não são família, embora sejam, mas elas só dividem o mesmo espaço. E a gente não vive isso hoje, nem quer para o nosso filho. Minha bisavó, Antônia, ela levou para vários cantos e ela morreu com 86 anos. Então, isso eu gostaria de falar da minha bisavó. Meu avô paterno, se chamava José Pegado Braga, ele era dentista, conseguiu se formar com muito esforço e com a ajuda de algumas pessoas. Ele conheceu a minha avó no consultório odontológico. Minha avó disse que quando o viu pela primeira vez já se apaixonou. E ela dizia que comia rapadura a semana inteira para ter um pretexto de poder toda semana voltar lá no consultório odontológico. E eles se casaram depois de um tempo, tiveram uns filhos, mas o meu avô faleceu muito jovem, ele teve leucemia e deixou a minha avó sozinha com os filhos para criar. E na verdade hoje meu avô ele é batizado, porque quando minha avó conheceu a igreja ele já era falecido, e graças à obra vicária o meu avô hoje é batizado na igreja e é selado a minha avó. Eu gostaria de falar sobre meu avô, Gaspar Rocha, que não está mais aqui entre nós, mas é um exemplo que eu trago para a minha vida como pai, como esposo e um futuro avô, né? Lembro-me de momentos especiais com ele, onde nós tínhamos a oportunidade de ir ao circo, nós tínhamos momentos muito relevantes para a minha história, e que ao conhecer o Evangelho, saber que eu poderia estar com ele na eternidade, isso trouxe um grande conforto para a minha vida, pois senti muito a sua morte. A minha avó se chamava Maria José Simões. Ela casou muito jovem, também ficou viúva muito jovem. Ela teve 6 filhos e foi um exemplo de mulher, pois ela criou todos eles sozinha, não casou novamente,
mas todos são homens de valores, homens e mulheres de grande valor e princípios morais. Então ela deixou um exemplo muito positivo em toda a sua vida. Ela morreu aos 96 anos e todos nós a chamávamos carinhosamente de Rosinha. Vou falar sobre meus avós paternos. Meu avô se chamava Osiel e minha avó se chamava Leopoldina. Era não cheguei a conhecê-la, mas era uma pessoa de muita força, Ela não gostava desse nome, por isso resolveu mudar e adotou o nome de Miriam. E todo mundo só conhecia ela por Miriam. Uma vez aos 40 anos ela resolveu entrar na universidade, passou na UFPB e mudou da cidade onde eles moravam, Taperoá, cidade do Alto da Compadecida, Chicó e João Grilo, e foram para João Pessoa. Lá ela comprou uma casa e só disse pro meu avô: Osiel, vai lá pagar a casa. Ensinar nossos filhos é um grande privilégio. Meu pai me ensinou muito a respeito de ser honesto, ser um bom homem, uma boa pessoa. E hoje eu tento ensinar para os meus filhos, para o meu filho, minha cópia, a ser esse homem honesto, esse homem bom. É realmente um privilégio. Bem, as boas lembranças que eu tive na minha infância e no tempo em que eu tinha volta de 5 anos, 1963, 64, quando a nossa família frequentava a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. E nós saímos, na época eu participava da primária, e a minha irmã, as minhas irmãs, meus irmãos todos foram batizados. E naquela época a gente saía para fazer piqueniques, saíamos para fazer, as atividades eram ao ar livre, eram na praia, e isso a gente tinha um amor muito grande para aqueles elders que nos visitavam. Eles almoçavam lá em casa e isso era uma coisa que era muito boa. A gente esperava chegar domingo para a gente estar junto com os elders e ir para a igreja. E naquela época eu me lembro que as famílias se reuniam na praia, não faziam piqueniques, a gente se reunia, e isso era uma lembrança que eu fiquei para o resto da minha vida em relação à igreja. Posteriormente, meu pai se afastou da igreja depois que nós voltamos para Porto Alegre. E em 2003, quando eu fui morar em Brasília, tive uma vizinha que era membro da igreja que me convidou para voltar para a igreja. Isso me fez com que eu relembrasse toda a minha infância, todo o meu período de criança, naquela época em que nós fazíamos os piqueniques com os elders. E essa é uma lembrança que eu tenho da imagem da igreja, uma lembrança da nossa família. Oi, eu vou falar um pouco da minha mãe. Minha mãe, ela é muito boa, ela me dá carinho, ela faz comida. Eu adoro muito ela sempre está do meu lado quando eu preciso dela. Olá, então, lá no Rio Grande do Sul, com uma boa família gaúcha, nós tomamos um bom chimarrão, não é? Bom chimarrão de manhã, chimarrão de tarde, chimarrão de noite. E essa tradição que nós levamos para nossa família e sempre vai continuar. Bom, sou Elder Ariaga e uma coisa que nós fazemos lá em Texas é quebramos panelas, BUM! E comemos muita comida mexicana, tacos, enchiladas e sempre escutamos os mariachis durante nossos aniversários. Minha avó quando eu conto todos chegam começar. Deixa eu ver. O que sua avó Elma faz que você gosta? Quando minha avó Elma dá muitas coisas pra mim, e aí eu gosto as coisas que minha avó Elma. Quando minha avó Elma me deu brinco, colar da princesa, e eu gostei. E quando todo sábado eu vou pra casa dela. Quando a minha avó Elma dá muitas coisas pra mim, eu gosto. Eu amo a minha avó. Minha avó ela é uma maravilha pra mim. A Patrícia quer saber. É o que foi meu marido. Qual o nome dele? O nome dele? João Lopes Bozinho. Porque ele era da família
ainda tinha com a família da minha mãe, sabe? Minha avó era mocinha. Fale dele. Ele fazia o quê, vovó? Ele fazia o quê? Oi, Paulo. A profissão dele é uma profissão do teu pai, qual era? Diga uma poesia que vovô fez pra você. Começa aí, vovô. Querida, nosso amor tem sido romance de sucessos engraçados. Brigamos sempre, e sempre é Cupido que nos põe de novo abraçados. Minha boca em tua boca, que doçura, teus beijos, meu alimento. A casinha, o paraíso, teu olhar, teu firmamento. Quem fez essa poesia? Quem fez essa poesia? Foi o pai de Elba. Tá gravando. O nome dele, qual era? João Lopes Qual? Quê? Vou falar sobre o que agora? Vó Elma. Eu já falei. Outra coisa. Sobre reunião familiar. Tá. Como é que faz a reunião familiar? Quando eu tô em casa, a minha mãe diz, Zé, hoje foi na reunião. E aí a gente escolhe quem vai reger. E aí uma vez eu regi. E aí quando foi a familiar, eu tava arrumando tudo. Eu tenho os livros de cada um. E aí, quando começou a fazer a cantar o hino, e aí eu regia, eu cantava com o papai, a mamãe, irmã, a mamãe. E aí toda vez que eu gostava daquele sou um filho de Deus. E aí a gente, uma vez a gente cantou um sobre sou filho de Deus. E aí a gente cantou uma vez. E outros hinos também. E aí é assim que foi minha família.